Você falou pra gente do nível de conjunto ali de orçamento que a gente precisa ter, né? Um pouquinho das palavras-chave, as palavras-chave negativas. Mas beleza, como que eu monto o restante da minha campanha? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, por exemplo, a minha campanha que tem R$30. Eu faço um conjunto de anúncio. O que é um conjunto de anúncio? Eu tenho que fazer 2, eu faço mais de 3, ou eu faço um só? Como que a gente pode começar a planejar as nossas palavras-chave? Existe alguma ferramenta? Como que eu começo? Eu vou fazer... Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Play Upcast. Eu tô aqui com o meu sócio Vitor Leal e eu sou Fala galera. Paulino. A gente vai falar mais um episódio hoje. E Vitor, fala pra gente qual que é o episódio que a gente vai trazer, qual que é o tema do nosso episódio hoje. O tema de hoje são as 5 melhores dicas para você que está começando uma campanha no Google Ads. Maravilha. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a rede, talvez, de pesquisa mais poderosa do mundo e talvez o maior vendedor do mundo, que é o Google Ads. E a nossa ideia aqui é conseguir trazer para vocês, principalmente para quem está começando agora, não consegue pagar uma agência, não tem um gestor de tráfego, mas precisa vender e não tem recursos para aprender em outro lugar, tá recorrendo aqui à internet, tá recorrendo ao nosso podcast. Hoje você vai entender as premissas básicas. Então, de novo, aqui a gente vai falar de coisas simples e básicas para você começar a sua primeira campanha de vendas. Pô, Alex, eu tenho um serviço, eu sou instalador, eu faço uma manutenção, eu presto um serviço de alguma coisa... E eu queria começar a captar mais clientes. Nesse episódio você vai entender se faz sentido você começar no Google Ads ou talvez em outras plataformas. Às vezes você tem essa dúvida se você precisa, de qual plataforma você precisa começar. E a gente vai explicar aqui hoje coisas essenciais para quem acredita que o Google Ads é o teu canal de vendas. A gente vai te explicar se de fato ele é o teu canal de vendas ou não. E como que você deveria começar essa campanha, né? Então, Vitor, explica pra gente aí um pouco da diferença, e aí já dando um direcionamento pra galera, por que usar o Google Ads e quando usar o Google Ads e não usar as outras plataformas. Então, pro empresário que tá começando, pô, eu começo por onde? Eu começo pelo Google, eu começo pelo Facebook, eu vou pro TikTok. Por que a pessoa deve ir pro Google e quando ela deve ir pro Google? Vamos lá, galera. Começando então pelo porquê, né? O porquê ele chega até a ser muito óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Quando a gente vai pesquisar alguma coisa, onde que a gente pesquisa? A gente pesquisa no Google, né? Tirando a nova geração que tá aí, né? Que agora todo mundo tá buscando no TikTok, né? Mas em ainda sistema de busca, em ferramenta de busca, o Google, ele ainda é o maior do mundo. É onde tem mais buscas no mundo. Então, por conta disso, já é o grande, o máximo porquê, né? Porque as pessoas estão procurando lá, não só para buscar informações, mas para justamente buscar produtos, buscar serviços, né? Então, esse é o porquê de você precisar usar o Google, tá? E aí, como que eu vou saber se o Google é para mim, se faz sentido para o meu negócio ou não? Você precisa pensar o que se trata o seu produto ou serviço. Se o seu produto ou serviço, as pessoas buscam por ele, então, por exemplo, dentista, por exemplo, farmácia, uma ótica, tudo que dá para ser buscado, as pessoas já buscam por isso, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um exame de vista para fazer um óculos novo. Eu vou procurar uma ótica perto de mim, né? Então, eu vou buscar dessa forma no Google, ótica perto de mim, ótica próxima a mim. Então, pensando que seu produto ou serviço, as pessoas pesquisam por ele, já é uma boa questão de por que você estar no Google. Agora, se o seu negócio não tem busca por ele, as pessoas... enfim, o seu negócio é algo de desejo, né? Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Eu ia dar o caso do delivery, mas o delivery também funciona muito no Google, né? Mas no Meta funciona mais. Por quê? Uma loja de roupa, né? Talvez. Uma loja de roupa, um delivery vai funcionar muito mais na Meta, porque a pessoa, não necessariamente ela vai estar pesquisando você no Google, mas você vai impactar ela e causar esse desejo. Então, por exemplo,
aparecendo lá uma foto de um hambúrguer com queijo derretendo no Meta na frente da pessoa enquanto ela tá rolando feed, vai funcionar muito mais do que esse cara no Google, né? A sua loja de roupa, a sua marca de roupa que acabou de começar, ninguém sabe quem é você, ninguém sabe que é a sua marca, é melhor você estar na Meta, construindo um brand, construindo um alcance, porque as pessoas ainda nem sabem quem é você. Então, ela vai comprar da sua marca ou da outra. Tipo assim, ela vai pesquisar da outra que ela já conhece, se ela for pesquisar no Google, né? Então, nesse caso, não faz sentido iniciar no Google. Mas para você que tem um serviço ou um produto que tem essa demanda de pesquisas, as pessoas procuram por isso, você tem que estar no Google e você tem que estar lá porque é a maior ferramenta de buscas do mundo. E a que tá em segundo lugar também é do Google, que é do YouTube, né? Só perde pro Google aí. Então, você tem que estar dentro do Google fazendo suas primeiras campanhas lá. Legal, bacana demais. Então, acho que ficou claro, né? Eu acho que o Google é uma ferramenta muito mais de intenção, né? Então, você tem que pensar no seu produto, no seu serviço e entender. As pessoas conhecem o que eu faço, então o que é uma intenção? Então, por exemplo, tem vários serviços, tem vários produtos que a grande massa das pessoas não conhece. A gente chama isso de níveis de consciência. O que é um nível de consciência? Você tem que entender se as pessoas conhecem daquela solução que você vende ou se elas não desconhecem. Basicamente é isso. Então, por exemplo, a gente faz gestão de tráfego para empresas. Todo mundo conhece essa coisa que a gente faz, isso que a gente faz? Todos os empresários conhecem? Acho que a grande maioria pode conhecer. Já ouviu falar, já viu alguma coisa na internet. Mas eles sabem exatamente como a gente resolve esse problema? Talvez não. Então a gente precisa aparecer. A gente é um produto, é um serviço pesquisável pelas pessoas. Então, por exemplo, eu acredito que seja um produto pesquisável pelas pessoas. Por quê? Se o empresário estiver precisando de vender mais na empresa dele, a primeira coisa que ele vai fazer, talvez, é pedir uma indicação para alguém. A segunda é ir no Google e fazer uma pesquisa. Empresa para fazer tráfego pago, agência que faz anúncios no Google Ads. Então, a gente está entendendo aqui que tem uma intenção de pesquisa, uma intenção muito mais forte do que apenas um desejo de que um dia ele tenha uma empresa, um dia ele possa fazer aquilo. Legal? Então, bem bacana isso que o Vitor falou. E aí, Vitor, como que é um exemplo prático, assim, de uma empresa que ela quer começar e ela vai fazer as campanhas de busca ali, né? Para você que entendeu, a gente vai fazer, principalmente aqui, vai focar em campanhas de palavra-chave. Como que a gente pode começar a planejar as nossas palavras-chave? Existe alguma ferramenta? Porque, por exemplo, beleza, entendi que talvez o Google é o lugar para eu começar a anunciar. Como que eu começo? Eu vou fazer uma campanha de palavra-chave, eu já vou fazer uma campanha de YouTube, eu vou fazer rede de parceiros. Como que eu posso montar a minha primeira campanha e quais palavras-chave eu deveria focar? Uhum. Então, antes de a gente literalmente escolher as palavras, né, pensar nas palavras, a gente precisa entender primeiro como que funcionam as palavras, né? Então, vamos pensar no seguinte, eu dei o exemplo da loja de roupa, faz mais sentido na Meta, mas eu vou dar o exemplo aqui com uma loja de roupas. Vamos dizer que eu vendo uma camiseta. A pessoa, ela pode pesquisar no Google camiseta. A pessoa, ela pode também pesquisar no Google camiseta verde. A pessoa, ela pode pesquisar no Google camiseta polo verde. A pessoa pode pesquisar no Google camiseta polo de linho verde. Então, você vendo como as pessoas pesquisam, você consegue entender qual que tem mais intenção de compra, qual que já sabe mais o que ela quer. Então, por exemplo, para você que tem uma verba pequena para anunciar, faz mais sentido você anunciar, se você tem uma loja de roupa, só para camiseta, onde vai vir pessoas pesquisando todos os tipos de camiseta, sendo a que você vende, sendo a que você não vende, modelos até que você nem consegue imaginar, ou se eu vendo uma camiseta verde de linho polo, eu colocar só essa palavra, eu quero atingir só quem pesquisa por essa palavra. Faz muito mais sentido eu trazer muito mais filtrado. Por quê? Eu não vou desperdiçar minha verba com pesquisas que não fazem sentido. Eu vou desperdiçar a minha verba investindo bem. Na verdade, eu não vou desperdiçar, né? Eu vou investir bem somente no que eu vendo, né? Então, você tem que pensar como que as pessoas pesquisam,
Para o quê? Para você colocar palavras-chave que tem mais intenção de compra, a pessoa já sabe mais o que ela está querendo, ela não está só fazendo uma pesquisa, ela não está só sendo curiosa. E você também tem que saber que existem diferentes modelos de palavra-chave no Google. Se eu colocar lá só a minha palavra-chave, camiseta de linho, polo, verde, só ela assim, desse jeito. Mesmo se eu colocar assim, sendo específico, mas ela sem nada, só as palavras, eu ainda posso trazer outras pesquisas que não vão fazer sentido. Isso se chama palavra de chave ampla. Então, mesmo que eu coloquei essas 4 palavras, né? Esse meu termo tem 4 palavras, mas ele ainda é amplo. Todas as palavras podem vir outras pesquisas que contenham essas palavras. Então, não vai fazer sentido para mim. Eu digitei essa pesquisa completa, mas ainda não vai fazer sentido porque ela tá ampla. Ela ainda pode trazer outras pesquisas. Mas existe... Não pode trazer, por exemplo, um short de linho verde. Pode ser. Então ele vai pegar essas palavras, mas pode trazer ainda outras pesquisas que estão dentro dessas palavras junto. Mas existe também outros modelos de palavra-chave no Google que são chamadas as palavras em frase e as palavras exatas. Correspondências de frase. Exatamente, são correspondências diferentes. Como funciona? Você pesquisando, entrando na ferramenta, você vai ver que até quando você está fazendo a campanha já vem explicando isso. Mas basicamente, a em frase você precisa começar e terminar com aspas, e a exata você precisa começar e terminar com um colchete. E o que isso faz a gente ser melhor nessas palavras? E é bom entender isso. Quando a gente vem com palavras exatas ou em frase, a gente elimina essas pesquisas que a gente não quer aparecer também. Então, eu quero somente aparecer para pesquisa camiseta, polo, de linho, verde. E se eu colocar só em exata, só com colchetes, eu só vou aparecer para essa palavra. Então, antes de você planejar as suas palavras, você precisa entender isso. Você quer ser o mais específico possível, o mais filtrado possível para você não desperdiçar a sua verba. E aí, como que eu vou planejar as minhas palavras? Você precisa começar a entender como que o seu público pesquisa. Porque às vezes ele pesquisa da maneira certa, ou no nosso caso aqui, ele pesquisa de diversas maneiras. A gente vende serviço de gestão de tráfego pago. Mas o cara que tem a consciência, ele vai pesquisar dessa forma. Se o cara não tem, ele vai pesquisar como vender mais na internet. Então, tipo assim, vai ser muito amplo. E aí eu preciso, como empresário, pensar se faz sentido eu gastar essa verba. Eu tenho essa verba para gastar no nível que a pessoa tá com uma consciência menos elevada? Ou não, eu vou continuar sendo mais filtrado só para essa galera que tá mais filtrada. E, além de você tentar pensar, imaginar como esse público pode pesquisar, existem ferramentas que te ajudam nisso. Então, existe o próprio planejador de palavras-chave do Google. Se você pesquisar no Google, você já vai cair nessa ferramenta. O que acontece lá dentro? Você coloca a palavra-chave que você pensou. No meu caso aqui, camiseta, polo de linho verde. Se eu colocar lá, vai mostrar para mim a média de pesquisas mensais, o quanto que eu vou pagar em média por clique, e ele já vai me dar outras sugestões de palavras-chave que eu possa aparecer. Então, é uma ferramenta que é já do próprio Google, é gratuita, que pode me ajudar já a colocar novas palavras-chave. E aí, existem outras inúmeras ferramentas, Ubersuggest, SEMrush, que você pode estar pesquisando no Google, que vai te ajudar a mapear mais palavras-chave para você estar alcançando e que faça sentido para o seu negócio. Então, por exemplo, se eu presto um serviço, eu tenho, sei lá, uma escola de artes marciais, né? A gente pegou um cliente agora que tem uma escola de artes marciais. E ele, quer entender ali quais são as palavras-chave que faz mais sentido para ele. Ele pode usar o planejador de palavra-chave e ele vai fazer o quê? Colocar o site dele lá dentro, ele vai digitar alguma coisa. O que o Google vai trazer para ele de resultado? Como eu falei aqui, né? A palavra que você já pensou, uma palavra-chave que você já pensou, você vai colocar lá, vai pesquisar. E ele vai trazer não só a palavra-chave que você pesquisou, a média de pesquisas mensais, o custo por clique médio que você vai ter para aparecer na página superior, mas ele também já vai te trazer outras palavras-chave que você pode estar aparecendo em cima dessas que você colocou ali de referência. E, inclusive, você vai notar que vai aparecer palavras-chave ali também que não fazem sentido para você. E o que você já pode fazer? Existe uma coisa que chama palavra-chave negativa no Google. Legal. Que mais importante também do qual palavra você quer aparecer, é muito mais importante também qual palavras você não quer aparecer, para também evitar esse gasto de verba. Então, você vendo lá no planejador que já apareceu alguma palavra que não faz sentido para você, já deixa ela de cantinho no bloco de nota que você vai adicionar ela na lista de palavras-chave negativas que você não quer aparecer para ela. Então, por exemplo, eu quero prestar um serviço que tem muita coisa que às vezes tem na internet.
Então, por exemplo, vamos colocar um serviço de instalação de triturador de lixo, né? Tem pessoas aqui que a gente conhece que prestam esse serviço de trituração, que ele compra a máquina e tal, e ele vai colocar lá. Só que existem pessoas que ensinam como instalar isso. Só que o cliente, ele quer apenas pessoas que querem contratar ele. Quais tipos de palavras-chave negativas são comuns da gente colocar e qual que é a estratégia para a gente entender quais as palavras negativas que fazem sentido a gente colocar para evitar essa galera que quer aprender, essa galera que quer assistir um livro, assistir um podcast, assistir alguma coisa para aprender como fazer ou querem fazer de graça e não acabar gastando a nossa verba ali. É interessante isso. Como o Alex falou aqui, uma grande palavra que a gente já tira de cara é justamente o como. Né? Porque a pessoa que tá pesquisando como, ela não tá com uma intenção de compra, ela tá curiosa, ela tá querendo entender como que funciona, ela tá querendo entender como que faz, ou ela tá querendo ver se tem algum curso, ela tá querendo aprender. Né? Então a gente já vem montando essa lista de palavras com termos que não fazem sentido. Então, como, grátis, gratuito, essas palavras que vão trazendo esse público que não faz sentido para você. Como fazer. Como fazer. Como o fazer, o como. É bom você colocar essas palavras em ampla que ela já vai tirando de todas as palavras, né? Então, como, fazer, grátis, gratuito. Você montando essas palavras já vai, para iniciar, já vai dar uma boa economizada na verba. E aí, conforme as campanhas forem rolando, você também vai ir vendo que tendo palavras que não fazem sentido, você vai acrescentando nessa lista. Não é montou uma vez já era, você pode ir modificando essa lista, né? Legal, bacana. Então, beleza. Então vamos pensar que a gente já botou ali, a gente já entendeu que de fato o nosso serviço ou o produto que a gente vende é um serviço, um produto de intenção de compra, que ele é pesquisável. E a gente já bolou mais ou menos quais são as palavras-chave que a gente acredita que o nosso negócio ele pode ser ativado, né? Então a gente indica, você tem uma ideia de quais as palavras-chave que você vai usar antes de você começar a tua campanha ali. E aí você vai anotar isso num bloco de notas. Agora, Vitor, eu queria entender. Vou começar a criar minha campanha. Entrei lá no Google, criei minha conta, vou começar a fazer a minha campanha. Qual que é a verba, qual que é a estrutura ideal para eu começar? Eu já começo com uma verba grande, ou uma verba pequena, uma verba média, ou quanto que é uma verba que dá para a gente começar? E qual que é o ideal para a gente começar? E qual é a estrutura de campanha que eu devo usar? Eu devo usar pesquisa, leads, qual o objetivo de campanha? Qual que é a forma ideal de começar? Vamos lá, galera. Primeiro começando com o orçamento, né? Dá pra você, igual na Meta, o Google dá pra você investir com $1 você já consegue investir, né? Então, o dólar subindo cada vez mais, vamos dizer que é R$7, né? O mínimo pra você investir. Mas isso vai me trazer um resultado? Pode me trazer, mas um resultado muito demorado, porque o Google tendo R$7 para gastar por dia, aí vamos dizer que no seu negócio a sua palavra-chave é em média R$7 o clique. Você vai ter um clique por dia e nem sabe se essa pessoa que clicou e entrou na sua página vai entrar em contato. Então, é muito demorado. O que eu indicaria de orçamento mínimo para você começar? R$25, R$30 por dia. R$20, R$30 por dia. Tá? Investimento mínimo para você sentir com um pouco menos de tempo como que vai ser para você, né? E outra coisa, eu vou colocar R$20, R$30 por dia aqui no primeiro mês. Porra, não deu certo. Não esquece. Se você tá entrando, você tá precisando de dinheiro rápido, não é em campanha que você vai precisar. Vai no banco da esquina, pega um empréstimo, que é o que você tá precisando de dinheiro. Porque seja no Google, seja na Meta, seja em qualquer ferramenta, o resultado não vai vir de um mês para o outro. Você precisa... por exemplo, você vai investir num negócio, você vai entrar de sociedade num negócio. Daqui um mês você vai pedir o resultado pro cara, o seu negócio vai dar o retorno para você depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo do negócio. Então, nas campanhas, galera, é a mesma coisa. Você vai precisar de tempo. 3 meses, 6 meses, você precisa de um planejamento. E aqui vai ser a mesma coisa. Então, já entra com isso em mente, tá? Nossa, até me perdi. Que Tava eu ia fazendo falar? do orçamento e que o ideal é a gente começar com pelo menos uns R$20, R$30 Isso. por dia. Então, começa com os R$20, R$30 que você vai pelo menos sentir como que vai ser as pesquisas, a galera que vai estar chegando, se você vai estar conseguindo fazer venda ou não, beleza? Com qual objetivo de campanha? Como que eu vou estruturar essa primeira campanha para começar?
Quando você for fazer uma campanha no Google, você vai perceber lá que tem diferentes objetivos e diferentes posicionamentos para aparecer. O próprio YouTube, você consegue fazer a campanha dentro do Google. Aí tem campanha de pesquisa, que é a própria pesquisa que você faz ali no Google, né? Você vai ver que tem campanhas de display. O que é o display? São campanhas de banners publicitários que aparecem em vários sites parceiros do Google. Então, Terra, UOL, G1 são alguns exemplos. Campanhas lá que aparecem no Gmail, campanhas que aparecem em uma parte de pesquisa que tem no Android, que é o Discover, né? Então você vai ver que tem uma infinidade de posicionamento. Onde que você vai começar, principalmente você que tem pouca verba para estar iniciando? Campanha de pesquisa, é onde tem maior intenção de compra. E quando você for fazer a campanha de pesquisa, vai ter a opção lá de ativar as pesquisas parceiras, que é o quê? YouTube e outros sites parceiros que também são de pesquisa. Você vai desativar isso, você vai fazer só pesquisa do Google, porque a maior intenção de compra, a pessoa já sabe o que quer, tá no Google. Então, começa dessa forma, campanha de pesquisa e elimina os sites parceiros. E display também, você só quer a pesquisa do Google. Beleza, com qual objetivo de campanha que eu vou iniciar? Isso é o posicionamento que eu falei, né? Qual o objetivo de campanha que eu vou iniciar? Ou compra. Na maioria das vezes o compra é muito usado ali para e-commerce, mas você também pode usar para a questão de pegar leads e esses leads entrar em contato, porque a própria algoritmo vai buscar pessoas que têm mais comportamento de compra, né? Então você pode começar por compra ou por leads, tá? Eu indico esses dois objetivos para você iniciar. E aí o restante da campanha você vai ver que é um passo a passo, você estruturando, você vai colocar as palavras-chave que você montou, você colocou de lado no bloco de nota, você vai estar colocando lá. E já a gente vai chegar ali na parte do anúncio, né? Que é legal da gente fazer. Então, uma coisa que é importante também, galera, é a gente pensar na nossa campanha e pensar em qual é o objetivo que a gente tem. Então, por exemplo, a gente está fazendo uma campanha de Google com uma intenção específica, a gente tem que focar ela para um público-alvo específico. Então, por exemplo, faz sentido eu gastar meus R$30 pro Brasil inteiro ou faz sentido gastar meus R$30 mais para a cidade que a gente tá? Então, você tem que pensar, antes de tudo, antes de pensar qual que é o melhor anúncio, qual que é a melhor estrutura, antes de tudo isso, pensar no seu cliente. Então, a dor de quem que eu vou resolver? Eu, por exemplo, aqui na PlayUp, a gente vai resolver a vida de todos os empresários? A gente poderia, mas não é a nossa ideia. A nossa ideia é ajudar uma pessoa que está começando, que já tem algum faturamento e ela precisa crescer, ela quer vender mais. Então, o objetivo aqui nosso é esse. Então a gente pensa em campanhas, a gente pensa em estratégias para usar esse tipo de persona. Você também tem que pensar nisso, porque às vezes você vai querer ajudar todo mundo. Você quer ajudar a pessoa que está começando agora, ou que ela já sabe, ou que ela está procurando um especialista, e na verdade você não é especialista, você está numa base intermediária ali da resolução do problema do serviço daquela pessoa, e não vai fazer muito sentido criar uma campanha para atender todo mundo, principalmente por conta de verba. E uma coisa que a gente não falou, mas como as campanhas gastam, né? A gente tá falando de orçamento aqui, mas como que a gente gasta nosso orçamento? Nosso orçamento, ele é gasto toda vez que uma pessoa clica no nosso anúncio no Google. Então a gente montou nossa campanha e a gente vai dar mais algumas dicas aqui, mas toda vez que a gente colocou aquela palavra-chave lá, empresa que instala triturador de lixo para pia. Quando a gente cadastrou essa palavra-chave como uma palavra-chave de frase, por exemplo, com correspondência de frase, e a pessoa digitou exatamente aquilo ali, mais ou menos colocou aquilo dentro da frase da pesquisa dela, quando ela ver o nosso anúncio e ela clicar no nosso anúncio, o Google vai cobrar um valor sobre aquele clique. E aí aquele valor ali faz parte de um leilão. E aí pode ser R$1, pode ser R$3, pode ser R$5, pode ser R$10, pode ser 20. Então cada tipo de negócio, cada palavra-chave, cada tipo de posicionamento, existe um valor em média que o Google pode cobrar com base num leilão dentro das métricas que ele possui ali dos negócios. Então ele vai estipular ali um valor para você participar do leilão daquela palavra-chave. Legal? E aí é interessante. Vitor, você falou pra gente do nível de conjunto ali de orçamento que a gente precisa ter, né? Um pouquinho das palavras-chave, as palavras-chave negativas. Mas beleza.
Como que eu monto o restante da minha campanha? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, por exemplo, a minha campanha que tem R$30. Eu faço um conjunto de anúncio. O que é um conjunto de anúncio? Eu tenho que fazer 2, eu faço mais de 3, ou eu faço um só. E os anúncios? Também tenho que criar vários anúncios para a plataforma entregar para entender qual que é o melhor, ou eu crio um anúncio só? Qual que é a melhor estratégia para quem está começando a fazer a primeira campanha? Vamos lá, galera. O que eu indico, principalmente para quem tem pouca verba, né? Galera, é uma campanha, um conjunto, um anúncio. Você que tá começando, você vai ficar meio perdido nesses termos, mas você fuçando na ferramenta, você vai entender lá onde é cada coisa, tá? Mas o que eu indico? Uma campanha, um conjunto, um anúncio e poucas palavras-chave, 3, 5 no máximo. Por quê, galera? Cada palavra-chave que você coloca mais, cada anúncio que você cria, coloca mais, cada conjunto que você coloca mais, tudo isso vai gerando mais concorrência para você mesmo. E isso vai deixando o seu clique, a sua campanha mais cara para você mesmo. Então, qual que é a ideia? Você montar uma campanha, né, com um conjunto. Dentro desse conjunto você vai ver que vai vir as palavras-chave, coloca no máximo 3, 5 palavras-chave e vai ver um anúncio. Você vai ver que o anúncio lá é montado com títulos, descrições, que a gente vai falar aqui ainda, e outros recursos que tem lá também. Só um anúncio. Aí você vai ver como que vai performar. Pô, essa campanha, você vai ver que existe todo um aprendizado nessa campanha, que ela vai começar oscilando muito, mas com o tempo ela vai ficar meio que estável. E aí você vai sentir se essa campanha ela tá boa, ela tá te gerando retorno, maravilha. Você vai manter ela, você pode começar a aumentar o seu orçamento de pouco em pouco ali se tá dando um resultado legal, mas evita... Por exemplo, essa campanha tá boa, eu vou criar novos conjuntos, novos anúncios, colocar mais palavras dentro dela. Não, cara, você criou literalmente uma máquina que tá começando a rodar, uma engrenagem que começou a rodar, e você vai ver que ela começa a rodar devagar, mas depois ela vai embora. E aí você tem que evitar mexer nessa campanha, porque você já criou uma máquina. Eu quero testar novas coisas, novas palavras, novos anúncios. Cara, cria uma campanha, outra campanha, que aí você vai começar uma outra máquina, e novamente, uma campanha, um conjunto, um anúncio, poucas palavras-chave. E você vai criando várias máquinas de conversão, várias máquinas que vão te trazendo leads e vão estar te trazendo vendas. Mas é o que eu indico, é o que eu aprendi, é o que eu recomendo também pra galera. Então, é um anúncio, poucas palavras-chave e um conjunto. Legal. E aí a nossa campanha, a gente montou a campanha lá, montou as palavras-chave, montou um conjunto de anúncio, montou um anúncio com poucas palavras. E aí, beleza, a minha campanha lá ficou R$30 por dia e rodou um mês. Um mês é um tempo suficiente? Ou 3 dias já dá pra gente ter alguma análise? Qual é o tempo ideal para a gente começar a entender os números que a nossa campanha deu e o que eu preciso olhar? Quais são as métricas mais importantes para eu olhar se fez sentido, se não está fazendo sentido, se essa campanha que eu fiz está horrível e eu tenho que otimizar ela? O que eu tenho que olhar e o que eu posso fazer para otimização e quando que eu tenho que saber que eu tenho que criar uma outra campanha de fato do zero? Vamos lá, galera. Você acabou de criar uma campanha. O que eu indico de tempo para você estar olhando e fazendo otimizações? E primeiro, você não vai pausar essa campanha já se estiver ruim, você vai fazer otimizações dentro dela. Primeiro, criou a campanha? Espera uns 2, 3 dias, essa campanha inicial. Você já vai estar vendo ali termos de pesquisa, o que a galera está buscando, que está ativando o seu anúncio. Então você já vai estar conseguindo ver se tem termos ali, buscas que não fazem sentido para você. O que você vai fazer de otimização? Você já pode ir pegando essas palavras que não fazem sentido para você, acrescentando na lista de palavras-chave negativas, que essa é uma das otimizações, você sempre analisar seus termos de pesquisa. Então, numa campanha nova, de 3 em 3 dias, você pode estar analisando isso aí. Você pode estar vendo também... E outra coisa que a gente não falou, né? Se você está começando uma campanha, você nunca fez uma campanha no Google, começa com a otimização de lance para maximizar cliques. Por quê? Você vai ver lá que tem a opção cliques e tem a opção de conversão. Mas o Google ainda nem sabe o que é sua conversão, nem sabe o que é seu público, nem sabe o que você está vendendo. Então, começa com cliques, maximizar cliques, porque o Google também vai começar a entender, o algoritmo vai começar a entender o que você está vendendo, qual que é o seu público, e conforme for tendo cadastros ou vendas ali dentro, né, da sua mensuração de resultado, do seu pixel, aí sim, por exemplo, eu tive 10 leads ou 10 vendas, aí eu posso começar a pensar em alterar nessa campanha para conversões. E você vai ver também, de uma forma mais avançada, você pesquisando isso, você indo aprender isso, também tem como a gente fazer a otimização de custo por clique. Então eu vou definir o quanto quero pagar
no clique da minha palavra. Só que você que está começando ainda, você nem entende isso ainda, você nem sabe quanto que você vai pagar. Você vai entender o quanto que você está pagando rodando. Então, por exemplo, eu estou pagando muito caro nessa palavra, vou definir isso aqui mais barato, um pouquinho mais barato para ver se continua rodando. Ou, por exemplo, eu mudei para conversão, eu vou definir um CPA desejado, o quanto que eu quero pagar por conversão. Algo mais avançado. Primeiro, começa com cliques, teve 10 vendas ou 10 cadastros, muda para conversão e vê como que vai performar. Mas, voltando ali, o que é? Já me perdi de novo. Pra gente saber o que a gente tem que otimizar depois que a nossa campanha rodou. Então, a campanha... Primeira otimização de 3 em 3 dias nas campanhas novas, fazer a otimização de palavras-chave. Basicamente, nessa campanha, para você que está iniciando, você vai fazer somente a otimização de palavras-chave, porque existe também outras otimizações que você pode fazer de CPC, manual, mas é isso, você vai ter que já tá rodando com CPA. E é uma coisa muito mais avançada. Muito mais avançado. Então, otimização de palavra-chave, galera, de 3 em 3 dias. Passou aí 2 semanas, você já deu uma boa filtrada nas suas palavras-chave negativas, começa a fazer de semana em semana, porque você vai ver que vai estar ativando bem menos coisas que não fazem sentido, então de semana em semana já é um prazo legal para você estar montando novamente, adicionando novamente novas palavras-chave negativas. Passou um mês, cara, você pode manter essa média, de 15 em 15 dias você tá analisando essas palavras-chave. E aí eu coloco só palavras-chave negativas, eu posso adicionar mais algumas palavras-chave para ter um pouco mais de pesquisa, eu altero as palavras-chave que eu coloquei ou só coloco mais palavras-chave negativas? Então, a gente indicou aqui, né, de 3 a 5 palavras-chave no máximo na sua campanha, né? Então, se você entrar lá, ver que as 5 palavras que você tem, tá tendo pesquisas, tá tendo cliques, tá tendo conversão, tá dentro do custo que faz sentido para você, mantenha essas palavras-chave aí, não tira elas, não modifica elas, nem acrescenta mais, porque o ideal é manter poucas palavras-chave. Ah, eu quero usar mais palavras-chave, cria uma nova campanha com novas palavras-chave para você ver como vai performar. Ou, por exemplo, coloquei essas 5 palavras-chave, eu vi que só 2 tá tendo pesquisa, clique e conversão, as outras 3 nem tá ativando, porque pode ser que nem tá tendo número de pesquisas em cima dessas palavras-chave. Aí eu posso tirar essas 3 aqui e colocar novas 3. Para que é uma forma de otimização também, porque eu vou estar buscando novas palavras que vão trazer novas pesquisas, novos cliques, novas vendas, né? Legal. E, Vitor, uma coisa que acontece, é comum, né, das pessoas que estão criando as primeiras campanhas, são duas coisas que acontecem, né? Ou a campanha, ele sobe a campanha, ele olha 3, 5 dias e a campanha não gastou, não imprimiu, não deu clique, ou então deu muito clique, né? Então o que a gente tem que fazer quando a nossa campanha já tem 5 dias e ela ainda praticamente não gastou o orçamento total que a gente coloca diário, ou dentro daquela semana ela deveria ter gastado R$100, mas ela não conseguiu ter clique suficiente. O que a gente pode estar errando? Isso é um sinal bom, é um sinal ruim? Vamos lá, geralmente quando acontece isso é quando a gente está com as palavras muito restritas que tem baixo número de pesquisa. Então, por exemplo, eu tenho um cliente aqui que ele vende gelo saborizado e ele só vende pro B2B, ele só vende para outras empresas que vão revender. E ele atua numa cidade pequena do interior, né? E aí a gente tá tendo um resultado top lá na meta, porque faz mais sentido lá na meta, mas no Google também tem certa pesquisa, né? Mas certa pesquisa a nível aqui do São Paulo, porque quando a gente vai para lá, para a região dele, a gente só estruturou a campanha do Google na região dele e com pesquisas como um fornecedor, um redistribuidor, um revendedor pesquisaria. E aí a gente vê que a gente não consegue gastar o que a gente queria gastar, porque é muito baixo o número de pesquisas, então vai ativar pouquíssimas vezes meu anúncio, aí entre esse anúncio que eu ativei e do meu concorrente que lá também, eu preciso ser melhor no meu anúncio para conseguir trazer esse clique desse cara e ainda torcer para que ele realmente preencha, para que ele realmente entre em contato. Então, por exemplo, eu quero gastar R$15 por dia lá e às vezes eu gasto R$15 na semana. Por quê? É entender que é um número muito baixo e às vezes é isso. Pode ser que o seu produto ou o seu serviço não faça sentido para o Google. É o que a gente falou lá no início. Aí vai fazer mais sentido na meta. Mas se o seu negócio faz sentido, tem pesquisas, só que ainda não ativou seu anúncio, pode ser que as palavras-chave que você escolheu é um número muito baixo. Aí você tem que dar uma ampliada aí nas suas palavras, deixar ela ampla ou
usar novamente as ferramentas lá que vão te ajudar a encontrar novas palavras para você fazer ativar o seu anúncio, né? Legal. E aí, então é interessante que a campanha no início, ela de fato gaste, ela de fato tenha clique pra gente entender quais são os clientes e os termos de pesquisa que a gente tem que negativar, né? E aí, para finalizar, uma última dica é que as nossas campanhas, ela tem que ter um destino, né? Então a gente categorizou ali qual que é a nossa campanha, qual que é o posicionamento, qual que vai ser o objetivo da nossa campanha. A gente montou um grupo de anúncio com as nossas palavras-chave negativas e fez um anúncio ali. Só que o que o meu site precisa ter, para onde o meu lead tem que ir para que haja uma melhor conversão? Tem alguma dica, alguma coisa que a gente pode estabelecer que tem que ter dentro do nosso site para a gente ter, né? Quando os clientes clicarem ali, a gente conseguir ter aquela conversão, ter aquela conversa iniciada? Uhum. Vamos lá, o que é indicado, galera, ali no Google? Vai depender também muito do seu negócio. Por exemplo, eu trouxe aqui desde o início o exemplo da camiseta, linho, polo verde. Cara, se eu tenho uma loja de roupas, não vai fazer sentido, por exemplo, eu ter uma landing page. Eu vou criar uma landing page para cada produto meu? Não, é inviável. Então, vai fazer mais sentido, para um caso de uma loja de roupas, eu ter um e-commerce, eu ter uma plataforma ali de vendas que está todos os meus produtos cadastrados. E aí, o que faz sentido? Eu estou anunciando a polo de linho verde. Eu vou jogar para home do meu e-commerce? Não, faz mais sentido eu jogar para a página desse produto específico, que o cara já vai cair lá, já vai ver a informação desse produto que ele está pesquisando. Mas, por exemplo, eu tenho um serviço de gestão de tráfego pago. Então, o que faz sentido para mim, para o meu negócio? Eu construí uma landing page. O que é uma landing page? É uma página que é parecida com um site, só que o site eu tenho diversas outras páginas que eu posso acessar. Eu tenho a home, eu tenho contato, eu tenho sobre nós. Tem diversos serviços. Eu tenho também. as minhas redes sociais que o cara pode clicar, pode sair. A minha landing page, qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é converter. A única ação que eu tenho lá dentro para essa pessoa tomar é deixar o seu contato para eu entrar em contato ou um botão do WhatsApp para ela entrar em contato comigo. A única opção que ela não tem a opção de voltar pro home do site, ela não tem as minhas redes sociais para ela sair ali. Os únicos botões que tem, as únicas opções que tem é entrar em contato comigo, ou comprar o meu produto, ou comprar o meu serviço. Então, você vai analisar, o seu negócio faz sentido estar no e-commerce? Manda para o e-commerce. O seu negócio é algo que dá para construir uma landing page e focar nesse produto, como, por exemplo, o nosso serviço, faz essa landing page específica, onde a única ação dele vai ser entrar em contato, comprar de você. E aí, o que é importante dentro dessa página? O que é importante estar configurado? O pixel dentro do Google, dentro da sua landing page, né? Das configurações. Por quê? Quando o cara clicar no botão do WhatsApp ou quando o cara deixar as informações de contato dele, vai mensurar de forma correta para o Google e o Google vai conseguir otimizar melhor as suas campanhas. Porque se eu não configuro isso e o Google não está sabendo que está tendo conversão, ele entende que o público que está entrando ali, mesmo entrando em contato com você, mas ele não tendo essa informação, ele entende que não está tendo. Então, ele tá achando que o público que tá entrando é um público errado. E ele vai deixar a sua pixel, a sua inteligência da sua conta burra, né? Então, tem que estar com isso configuradinho. Mas é isso. O seu negócio dá pra botar no e-commerce? Manda pro e-commerce. Seu negócio dá pra fazer uma landing page específica? Manda pra landing page. Eu evito usar site porque a gente quer converter esse cara, a gente quer vender. E aí o cara entrando no site, ele tem várias opções para ele se distrair, entra num lugar, sai, vai pro outro. Então eu evitaria mandar pro site, né? Legal. Por mais que ainda tem muitas pessoas que façam isso. Legal. Então é isso, pessoal. A gente vai caminhando pro final aqui do nosso episódio, tá? Espero que vocês tenham entendido qual que foi a ideia aqui. A ideia é que a gente quis passar passos simples e ideias, otimizações simples para você que vai começar a sua primeira campanha. Então a primeira coisa que você tem que fazer que a gente falou, entender se o seu produto, seu serviço tem uma intenção, né? Não é um produto de desejo que as pessoas ainda não conhecem, não é um serviço muito desconhecido para a maioria ou para o teu público-alvo. Então, se o serviço ou o produto que você vende tem uma intenção ali, as pessoas pesquisam por aquilo, o ideal é que você consiga fazer no Google. Se não for, aí você pode ir para as redes sociais e para as outras plataformas. Segunda coisa ali, entender que a gente não pode, né, atacar todo mundo. Então a gente tem que escolher as nossas palavras-chave
e quais as correspondências dela. Correspondência ampla, de frase ou exata. E aí você vai escolher poucas palavras-chave ali, 4, 3, 4, 5 no máximo, palavras-chave, e trabalhar as palavras-chave negativas ali de tutoriais, como fazer, gratuito. A gente viu também quais as configurações necessárias para a gente começar a montar a nossa campanha, então começar uma estratégia de lance otimizando maximizar cliques e não maximizar conversão, porque a tua campanha está começando agora. Entendeu também quais são as melhores métricas para a gente analisar. Então, a gente não é depois de um dia que a gente vai analisar, porque a nossa campanha está gastando agora. Então, a cada 15 dias ali, de 3 em 3 dias, a gente vai olhando os termos que vão acontecendo, e depois de um mês, a cada 15 dias ali, a gente vai entrando nessa campanha para entender como é que tá os números e aí montando. Pô, quero fazer uma campanha diferente com outras palavras-chave? Monte outra campanha. Não mexa na campanha que você está otimizando, porque você está criando uma máquina ali, tá? E aí, ter um bom site também, né? Pensar que nas suas campanhas você não está criando concorrência para você mesmo, então ter um conjunto de anúncios, ter apenas um anúncio para você, né, pagar ali apenas e não criar concorrência para você mesmo novamente, e ter um site que de fato converta, ou uma landing page, ou então um e-commerce, e você direciona as suas campanhas direto para o serviço ou para o produto que você está fazendo, tá? E aí, se você tem dificuldade, já está começando a fazer as suas primeiras campanhas, assista aqui o nosso podcast, a gente tem alguns assuntos interessantes que a gente fala sobre isso, sobre nível de consciência, sobre como estruturar o seu time de vendas, que vai fazer a venda do teu produto, do seu serviço, para que você consiga melhorar as suas performances e consiga começar a vender mais. E também, se você achar que faz sentido, a gente tem as nossas redes sociais aqui, você pode nos encontrar em alguns locais com os nossos contatos, você pode entrar em contato com a gente através do Instagram e a gente vai ajudar você ali a como talvez te dar uma mentoria, você pode participar de um curso que a gente tem aqui, que a gente vai começar a dar curso para empresários que estão iniciando ali as suas campanhas, ou então tem alguém que está fazendo, ele gostaria de entender mais o que está acontecendo ali dentro das campanhas deles, a gente vai montar turmas ali mensalmente para que você possa participar e entender um pouquinho mais de como funciona o tráfego pago. Então, muito obrigado pela sua audiência, espero que você tenha gostado e até o próximo episódio. Valeu!